Vamos para mais uma devocional? Com certeza, com o coração muito feliz por estar mais uma vez aqui com você, mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós e aqui estamos. Espero que você esteja bem com Jesus. Estamos mais uma vez aqui juntos porque o Senhor estabeleceu e determinou este momento. E com certeza Ele tem uma palavra para o nosso coração. Vamos ficar atento? Ontem nós falamos sobre a questão do novo nascimento e que só pode acontecer através do Espírito Santo, e ele muda a nossa motivação, a nossa vontade, para que possamos então ser transformados e, sendo transformados, então amar a Deus. E isso se dá então pela pessoa do Espírito Santo, que coloca em nós uma nova natureza. E tendo uma nova natureza, também nova motivação para viver. E nós terminamos ontem dizendo, apesar ou mesmo sendo tendo uma nova natureza, sendo regenerados ou nascidos de novo pelo Espírito Santo, nós podemos ou não, o crente pode ou não enfrentar a depressão. Bom, vamos analisar isso assim de uma maneira bem sucinta, e a minha oração é que o Espírito Santo nos conduza nesta conversa. Muito bem, o que tem me preocupado muito na nossa vida é que o depressivo, aquele que enfrenta uma depressão, ele sofre em vários âmbitos, mas dois principais. Eu estou falando de pessoas crentes, né? Estou falando de pessoas salvas em Jesus. Primeiro, ele sofre os males da própria enfermidade. E é interessante observar porque a mente, ela funciona através do funcionamento do cérebro. E assim como toda parte do corpo pode ficar doente, o cérebro também pode adoecer. Mas ele envolve todo o restante do corpo, que são os pensamentos, de onde surgem os pensamentos, que vão direcionar então todo o movimento do corpo. Então a depressão é uma enfermidade. Claro, existem aquelas que têm o âmbito espiritual, não podemos negar isso, mas tem também a questão emocional da enfermidade. E ela causa muitos males, muitos males. Então, aquele que está depressivo, ele enfrenta o mal da sua própria cabeça, da sua própria mente. E isso é muito doloroso, isso é muito difícil. E para quem está por perto, é necessário ter muita paciência e pedir a Deus sabedoria para ajudar aquela pessoa que está passando por aquele momento de depressão. Então, o primeiro mal é este, o mal da própria enfermidade. Mas há também um outro e grave problema. São as acusações daqueles que aprenderam que a depressão é algo diabólico e que isso quer dizer que a pessoa não está bem com o Senhor, não está bem com Jesus, e por isso ela fica então depressiva. Então eles tratam a depressão como uma doença espiritual e não física. Aí esses ataques machucam muito o depressivo porque, claro, como eu disse, Satanás ele é muito astuto e ele enxerga este problema e a chance que ele tem, as oportunidades que ele tem, e ele vai buscar até mesmo atacar mais essas pessoas, mas ele usa também outros para estar acusando. Então as acusações não ajudarão em nada ao depressivo. É necessário que aqueles que fazem acusações parem com isso, confesse seus pecados ao Senhor e comece a orar pelos depressivos. Então você ajudará aquele que está na depressão, intercedendo por ele. Então são dois males aí complicados que o depressivo enfrenta, os males da própria depressão e as acusações daqueles que estão próximos, muito parecido com os amigos de Jó, né? Inclusive no final Deus ordena para que haja perdão, Jó tem que orar intercedendo
pelos seus amigos. Muito bem. E então, pode ou não um crente ter depressão? Como eu disse, a depressão ela pode ser também espiritual num contexto de uma opressão, né? E aí as pessoas podem não estar bem com Jesus e isso não é bom. Mas a depressão em si, ela tem como causa os problemas cerebrais, né? No caso, relacionados aos neurotransmissores e aí por diante, áreas que eu não posso explicar, que eu não sei, mas sei que é dentro desta área. E isso afeta todo o relacionamento, né? É necessário que nós saibamos que Satanás também aproveita disso e que vai estar sempre do lado para provocar a piora do seu estado, inclusive questionando o seu valor, questionando o amor de Deus por você e assim por diante. Deus te ama, mas o diabo vai dizer ao contrário. Existem algumas pessoas, servas de Deus, que passaram por isso. Eu vou citar apenas uma por causa do nosso tempo. Em 1 Reis, capítulo 19, após o profeta Elias, o mesmo que depois ora e Deus atende a sua oração, fazendo com que não chova 3 anos e 6 meses, e que depois ele ora e Deus faz chover. Este mesmo que é citado como um homem de Deus, este mesmo que nem passou pela morte, mas foi trasladado, este Elias que venceu 450 profetas de Baal, quando ele orou ao Senhor ali, ambos fizeram um altar e ele fez ao Senhor e os profetas de Baal a Baal, e o Senhor então ouviu a oração de Elias e Elias fez ali uma execução de juízo sobre os profetas de Baal. Este mesmo teve muito temor de Jezabel, a rainha, e ele se escondeu num local debaixo de uma árvore e dormiu, e o anjo o acordou, disse coma e levante, ele comeu e dormiu de novo, e aí então de repente o anjo acorda novamente, come, caminha, ele caminha 40 dias e 40 noites, ele chega num lugar, ele entra numa caverna e ele começa a lamentar-se diante do Senhor, e o seu lamento é um lamento de uma pessoa depressiva. Ele começa a reclamar que não vai sobreviver. E ali no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, você encontra um Elias depressivo, e ele manifesta ali os anseios do seu coração. Então sim, o crente pode passar por essa enfermidade depressiva. Não quer dizer que ele esteja passando por causa de um pecado específico dele, mas ele pode passar sim por problemas depressivos. Agora, o que eu preciso falar para você que está com depressão, ou você que lida com alguém com depressão e quer ajudar esta pessoa, algumas dicas. Vamos então para as dicas. Primeiro, você que está depressivo ou você que vai ajudar alguém que está com depressão, faça-o alimentar a mente da soberania de Deus, para que ele comece a confiar, a aguçar na sua mente o cuidado de Deus soberano, o direcionar do Senhor da história, que nada até hoje fugiu ao controle de Deus. Faça-o alimentar-se disso, porque quando você traz muito à mente estas informações, o coração fica vívido com respeito a esta verdade. Então essa doutrina da soberania de Deus, ela é ampla no seu bem às pessoas. O resultado disso é espetacular na vida de todas as pessoas, e o será também na vida daquele que está com depressão. Então traga à memória
traga à memória. Se você está com depressão, comece a lembrar-se, ler os feitos do Senhor na história, a maneira como Deus criou todas as coisas, a maneira como Ele sustenta todas as coisas, as suas misericórdias ministradas, a sua graça ministrada, o seu poder ao abrir o Mar Vermelho, ao conduzir o povo de Israel, ao manter a linhagem de Davi, o nascimento de Jesus, o milagre do nascimento de Jesus, o milagre da formação de Jesus, a cruz, a ressurreição e a promessa do seu retorno e da nossa vida em Cristo. Alimente-se disso. Busque sempre colocar na sua mente os feitos do Senhor. O salmista, no Salmo 75, ele fala isso, trazendo à memória os feitos do Senhor, o coração fica agradecido. Salmo 75, 1. E é bom você olhar também para os cuidados de Deus sobre a vida dessas pessoas, por exemplo, como Elias. O Senhor o alimentou, o Senhor o mandou sair, o Senhor apresentou-se a ele e no final o Senhor disse assim: eu deixei... Não só você está fiel a mim, mas tem 7.000 homens que foram preservados. Em meio às ameaças, em meio às perseguições, há 7.000 homens que eu reservei. Então, há uma palavra de encorajamento do próprio Deus. Do próprio Deus. Então traga para o seu coração a assistência que Deus lhe dá. Deus não lhe deixa sozinho, Deus não lhe deixa desamparado. Ele está presente no momento da dor, no momento da angústia, no momento que parece que todas as pessoas saíram, que todas as pessoas se abandonaram, se isso acontecer. Olha, Deus está presente, Deus lhe assiste neste momento. Então sim, o crente pode enfrentar a depressão. Só que existe uma diferença entre o crente e o não crente. É que o crente pode trazer à memória os feitos do Senhor de uma maneira de comunhão com Ele. O crente pode saber e experimentar que Deus está assistindo a sua vida em todo o tempo. Mas eu preciso falar com você. Exercite a sua mente nessa dependência e o Senhor, com os médicos ou sem os médicos, mas também com os médicos, lhe abençoará e ministrará sobre a sua vida a sua cura. Descanse no Senhor, fale com o Senhor sobre os seus medos, sobre as suas aflições, clame a Ele por libertação desta enfermidade, leia a palavra, medite nos feitos do Senhor da história, fale com Ele sempre e você experimentará o gozo do Senhor. Deus o abençoe e ministre cura sobre a sua vida ou sobre aquele com quem você tem lidado. Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre, em nome de Jesus. Hoje passamos um pouco do tempo por causa do tema e eu quero agradecer por estar comigo. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Venha comigo, esteja comigo e Deus estará abençoando o seu coração, com certeza, tá bom? Te espero amanhã. Deus abençoe. Amém.